falou tanto em aposentadoria nesse país. Também pudera. O governo, e não é só esse não, viu? Os outros também, fala que é preciso mudar as regras, que a Previdência tem um déficit de quase 150 bilhões de reais. Mas especialistas discordam. E não é de agora não, viu? Já faz tempo. Eles dizem que tem muito dinheiro para entrar na conta, principalmente se forem cobradas as dívidas que pessoas físicas e jurídicas têm com a União. Nós temos dinheiro suficiente para garantir no mínimo 2 ou 3 anos dessa necessidade de financiamento que o governo fala. Anualmente nós temos tido já há anos algo em torno de R$500 bilhão de sonegação. A corrupção é um excelente negócio no nosso país. Afinal, a Previdência tem ou não tem um déficit? Para esclarecer a questão, o Senado criou uma CPI que vai investigar a contabilidade da Previdência Social. Nesta audiência pública, foram ouvidos auditores fiscais do Trabalho e da Receita Federal. Veja um resumo do debate agora, no Em Discussão. Hoje, a dívida ativa da União tem um estoque superior a R$1,8 trilhão. São quase 2 trilhões de reais em estoque de dívida ativa. É um número impressionante. Dentro desses quase 2 trilhões, nós temos a dívida previdenciária, que é cobrada também pela PGFN. A dívida previdenciária, só a previdenciária, ela já está em quase R$500 bilhão. Aqui nós temos os 10 maiores devedores da Previdência Social, a posição tirada em 23/2/2017, dados públicos, né? Portanto, qualquer um pode acessar, em que nós vemos ali as 10 maiores empresas devedoras. Só para ajudar, o segundo grupo, que é a JBS, o atual ministro da Fazenda até o dia 12 de maio era o presidente da holding da JBS. A par dessa questão da dívida ativa da União, que é trilionária, nós temos também o problema grave em nosso país da sonegação fiscal. Anualmente, nós temos tido já há anos algo em torno de R$500 bilhão de sonegação, ou seja, além da dívida ativa trilionária, nós ainda temos anualmente pelo menos R$500 bilhões sonegados. O que eu gostaria de trazer para esse debate é uma questão de fundamental importância para todos nós que labutamos aqui na questão da administração tributária. A não punibilidade de crimes contra a ordem tributária. Em 1995, a Lei 9.249, no seu artigo 34, estabeleceu que crimes contra a ordem tributária deixariam ou deixam de ser punidos se houver pagamento ou parcelamento dos tributos sonegados. Livrou-se o sonegador da possibilidade de prisão. Hoje, espeta-se a conta na sociedade, já que esses recursos iriam para a coletividade na forma de serviços públicos e na garantia dos recursos necessários para a Seguridade Social. E aí eu falei de 1995, portanto eu não estou falando de apenas um governo, eu estou falando de vários governos, já que 1995 era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois tivemos o governo do presidente Lula, depois tivemos o governo da presidente Dilma, agora estamos com o governo do presidente Michel Temer, e não houve em nenhum momento nenhuma iniciativa para se acabar com essa excrescência que é a não punibilidade dos crimes contra a ordem tributária. Isso torna, como eu disse aqui, um excelente negócio. A corrupção é um excelente negócio no nosso país. Porque, vejamos, uma empresa, ela sonega, um belo dia ela recebe a fiscalização, é autuada, e se ela pagar ou parcelar, acabou a punição. Não se paga, não se sofre qualquer tipo de punição em relação a isso, senhores. Talvez decorra disso boa parte dessa dívida que está aí hoje, que nós estamos mostrando, porque não há punição. Estava marcado para o mesmo horário dessa CPI, a Comissão Mista da Medida Provisória 766 de 2016 sobre o Programa de Regularização Tributária, vulgarmente conhecido como Refis, né, concedendo descontos nas multas, nos juros, nos encargos, enfim, da dívida pública e da dívida ativa da União. Esse tipo de prática, de tempos em tempos, de conceder descontos às dívidas, é extremamente nocivo. Por quê? O devedor ele sabe que, se ele não pagar hoje,
dentro em breve, e muito breve, ele terá uma benesse do governo, uma benesse oficial, com um programa de financiamento, de parcelamento, enfim, que dá descontos praticamente, às vezes, de 100% de juros, multa, encargo legal. Juros, multas e encargos são essenciais para que o devedor que não pague em dia seja compelido a fazê-lo, para que ele possa pagar em dias. Tivemos um caso de um grande devedor que disse isso abertamente. Ele falou, eu estava com uma situação de descapitalização, precisava investir na empresa, declarei o meu tributo, ou seja, não cometeu crime, mas não paguei. Ele se capitalizou com o dinheiro do povo, com o dinheiro do tributo, porque é melhor do que pegar dinheiro no banco com as instituições financeiras. Então, ele esperou o próximo refis, aderiu ao refis, mas durante esse tempo ele tinha o tributo dele declarado, ou seja, ele não tinha sonegado, não tinha cometido crime, estava apenas inadimplente, teve o perdão das multas, dos juros com o refis seguinte e voltou a essa situação. Mas eu acho que, nesse particular, a questão é mais grave. O relator da MP 766, que acabou de ser aprovado aqui no mesmo horário, ele deve mais de 67 milhões de reais à União. É um grande devedor. E ele não só votou, como ele foi o relator. Só lembrado para... Quem é o relator mesmo? É o Newton Cardoso, de Minas Gerais. E esse grande devedor, o que acaba de apresentar no seu relatório, que foi aprovado por unanimidade? Descontos de 99% dos juros, multas, encargos, etc. Ou seja, 99%? 99% ele acabou de se autoconceder, aprovado por unanimidade na comissão. Ou seja, fazer reforma da Previdência, dizendo que a conta, mais uma vez, tem que ser paga pelo trabalhador, existindo um montante trilionário de recursos disponíveis, é muito delicado. Quando os próprios parlamentares, no dia da primeira reunião aqui da CPI da Previdência, aprovam uma anistia para suas próprias dívidas. Existem muitas informações e a forma de nós enxergarmos a verdade nessas informações é o confronto entre elas. Por exemplo, nós temos um conjunto de devedores. Esses devedores alegam que são credores da Previdência e é feita a conciliação de conta. Estou falando do Banco do Brasil e da Caixa Federal. Ao mesmo tempo em que eles devem à Previdência, eles são credores da Previdência. Tem divergência sobre algumas rubricas e é pedido à Advocacia Geral da União que apresente o parecer de conciliação. Como esses pareceres não andam rápido, um lado e outro ajuiza as suas ações para tentar chegar a um consenso. Por isso, é necessário que olhe sobre essa ótica, para que a gente, no dia de amanhã, senhor presidente, senhor relator, não venhamos a atribuir coisas equivocadas aonde não existem. Nós temos denunciado o Simprofaz, já há uns 4 anos, através do sonegômetro, que existe um sucateamento deliberado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma estrutura precária, não tem quadro de servidores, não se compreende como um órgão que dá um retorno 800 vezes maior do que o valor investido, por dados oficiais, encontra-se cada vez mais nessa situação. E o Simprofaz denuncia que esse sucateamento é deliberado, justamente para que os grandes, os poderosos, que financiam ilegalmente campanhas e que sonegam, não sejam responsabilizados. E coincide que são financiadores de campanha? Sim, inclusive há muitos dos que participaram da Lava Jato que são grandes devedores também. Nós já percebemos, e isso está ficando cada vez mais claro, é que existe um intuito óbvio de privatizar a dívida ativa da União. Embora a Constituição diga que essa cobrança é privativa da PGFN, existem 1000 manobras, inclusive várias proposições legislativas que tramitam aqui no Congresso Nacional, no sentido de ceder, securitizar, entre outras terminologias mais, que se dá para, no fundo, terceirizar e privatizar mesmo a dívida ativa da União. Mundo afora, principalmente nos países desenvolvidos, a cobrança da dívida ativa, assim como está na nossa Constituição, é a expressão do poder de império do Estado. Ao contrário, no Brasil, tudo está sendo feito para destruir a Procuradoria, para que em breve nós possamos privatizar essa dívida. E os bancos privatizaram, inclusive, para o sistema financeiro. E os bancos são grandes devedores da União. Ou seja, nós privatizaremos a dívida ativa da União, nós cederemos a dívida ativa da União para que os grandes devedores cobrem a dívida ativa
da União. Se o trabalho... Cobrar deles mesmos. Exato, eles vão cobrar deles mesmos, ou seja, não vão cobrar deles mesmos. Ano passado, em 2006, eu acho que Vossa Excelência lembra, tramitou lá no plenário o PLS 204 de 2006, que trata da securitização da dívida. Por pouco, por muito pouco, ia sendo aprovado por acordo quando nós pedimos verificação de quórum. E aí houve recuo. Ou seja, desmonte total da recuperação da dívida pública. Isso é uma cretinice, não é? Que deixa a gente assustado, né? Até onde nós vamos chegar. Todos os anos, bilhões de reais são descontados do salário dos empregados, aqueles 8% a 11% que cada um contribui, mas não são repassados pelos empregadores aos cofres da Previdência. É o que se chama de apropriação indébita previdenciária. No ano de 2012, por exemplo, nós deixamos de arrecadar pouco mais de 15 bilhões de contribuição previdenciária do empregado. Em 2013, pouco mais de 21 bilhões. Em 2014, 24 bilhões. Em 2015, 46 bilhões. Se eu somar só o que não foi recolhido a título de contribuição previdenciária dos empregados neste período, de 2012 a 2015, eu teria ali mais de 108 bilhões de reais não arrecadados. Agora, o que assusta mais é saber que este número que aqui trago, ele é um número conhecido pelo governo federal, porque ele é um número declarado pelo devedor. O devedor, ele informa nas guias GFIP aquilo que ele ou recolheu ou que deve, mas não recolheu. Os dados da série histórica que trago, eles apresentam a lastimável tendência de piora do quadro, porque nós saímos de 2012 com 22% de ineficiência arrecadatória para 35% em 2015. Isto significa que, ao invés de, diante desta constatação fática, o governo federal enfrentar essa realidade, ele demonstra que a ignora, que a despreza, de maneira a permitir o seu incremento ano após ano. Então, isso é pior do que o fato propriamente aí constituído. O Ministério do Trabalho, especialmente a fiscalização do trabalho, ela sofre um processo de sucateamento que chegou hoje, depois de 20 anos, ao mais baixo número de auditores fiscais do trabalho. Hoje, nós somos em torno de 2.400 auditores, quando, segundo estudos técnicos da própria Organização Internacional do Trabalho, dão conta de que, para enfrentar a população economicamente ativa e todos os problemas que circundam o mundo do trabalho no Brasil, nós necessitaríamos de ter hoje 8.000 auditores fiscais do trabalho, e nós temos 2.400. Fiscalização de todas as normas trabalhistas e de segurança e saúde no trabalho, combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil. Nós temos uma constatação também decorrente da formalização de vínculos. Hoje, o Brasil, ele tem um estoque de trabalhador empregado sem carteira assinada de 16 milhões. Ele é empregado, está empregado numa empresa, não é no setor informal, não é na informalidade, é empregado numa empresa formal sem carteira assinada. Se o governo federal trabalhasse para dar conta de acabar com o trabalhador sem carteira assinada, ele teria só de contribuição previdenciária do empregado 384 bilhões, senador, arrecadado de maneira adicional, assim como conseguiria arrecadar 135 bilhões de FGTS, em razão desse estoque alarmante e preocupante de empregados sem carteira assinada. O dinheiro da Previdência está dentro de um grande conjunto que é a Seguridade Social. Ele também inclui a área da saúde e a assistência social. Tudo que foi falado até agora diz respeito a recursos que poderiam entrar nos cofres da Seguridade Social. Mas os especialistas também criticam o que é tirado dessa conta, como a DRU e as desonerações. A desoneração é um desconto que o governo dá nos tributos de empresas com o objetivo de estimular a economia. Em 2011, o governo federal iniciou um programa de desonerações tributárias
sobre o argumento de que era necessário aumentar empregos, promover a competitividade e aquecer a economia. Naquela oportunidade, o Sindifisco Nacional alertou para os graves prejuízos aos cofres públicos e especialmente para o Caixa da Seguridade Social. Mas o governo insistiu na política de desonerações, chegando a mais de 56 setores econômicos contemplados nessa política de desonerações. E aí o resultado não poderia ser outro. Nós tivemos, de 2012 até o ano passado, algo em torno de 80 bilhões de reais a menos nos cofres da Seguridade Social, apenas a título de desoneração sobre a folha de pagamentos. E também, somente com essa política de desonerações, que não foi somente sobre a folha de pagamentos, mas também sobre as fontes, as renúncias tributárias das contribuições sobre a Seguridade Social, nós alcançamos, paz, meus senhores, 370 bilhões de reais a menos. 370 bilhões de reais a menos para os cofres da Seguridade Social. Algumas pessoas, ou seja, somando as duas, nós vamos dar algo em torno de 450 bilhões de reais a menos. O governo fala que com essa reforma, pelo menos com a reforma que o primeiro texto que aqui chegou, ele queria uma economia nos próximos 10 anos de 750 bilhões, algo em torno de 750 bilhões. Pois bem, ao longo dos últimos 5 anos, quase 450 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres da Seguridade Social por conta dessa desoneração desenfreada. A DRU, Desvinculação de Receitas da União, é uma autorização que o governo recebeu do Congresso para usar 30% de tudo que é arrecadado da forma como achar necessário, desvinculando de contas específicas. Por exemplo, o dinheiro da COFINS, por lei, deve ir todo para a Seguridade Social, mas a DRU permite que o governo use 30% desse montante de qualquer forma, inclusive para pagar juros. Por que estão utilizando e retirando recursos da Seguridade Social através da DRU? Quando é que surgiu essa famigerada DRU? Surgiu lá no Plano Real, com o governo Itamar Franco, que pretendia, durante 2 anos, desvincular, porque havia muitos recursos das contribuições sociais que foram criadas para que não houvesse repartição com estados e municípios, e sobrava muito dinheiro. E o governo dizia, vamos desvincular 20% para destinar para outras coisas, para gerar superávit primário, para pagar, por exemplo, a já crescente dívida pública. Depois o governo Fernando Henrique resolveu mantê-lo. E aí nós entramos no que diz a Carta Magna brasileira. O Brasil tem 3 orçamentos. Tem um orçamento fiscal, tem um orçamento de investimentos e tem um orçamento da Seguridade Social. A Seguridade Social está consignada entre os artigos 194 a 204 da Constituição, no título da Ordem Social, e tem um elenco de fontes de financiamento. Não só, e está muito claro lá no artigo 195 o que a financia, é toda a sociedade, com recursos dos orçamentos de todos os entes federados, mas, acima de tudo, das contribuições sociais do empregador, sobre folha dos empregados, sobre folha de salários, mas da empresa, sobre receita de faturamento, sobre o lucro líquido, sobre a receita das loterias. A cada dia, a cada semana que vamos a uma lotérica fazer uma aposta na loteria, de cada R$100 apostados, 1/5 desses recursos vão para a Seguridade Social. Portanto, senhores, é um manancial de recursos gerados a cada semana para manter esse tripé de saúde, previdência e assistência. Em 2015, a Receita Previdenciária Líquida, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, PIS/PASEP, o concurso de prognósticos, o conjunto das fontes de financiamento da Seguridade resultaram em arrecadação de 694 bilhões. E deu, pelos nossos levantamentos, nos últimos 5 anos, uma sequência de superávites. Se pensarmos em 2012, 2013, 2014, 2015, são 220 bilhões de reais. Dinheiro que sobrou do orçamento da Seguridade Social. Portanto, cadê o rombo da Previdência? O Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário emitiu uma nota técnica atestando a constitucionalidade da metodologia trazida pela Anfip. No debate sobre a Previdência, fala-se muito em privilégios de algumas categorias, como os militares e os servidores públicos.
Os especialistas explicam que o dinheiro para esses grupos não vem da mesma conta dos demais trabalhadores e que vantagens já foram extintas em reformas anteriores. É bom notar que o governo atual dá uma pedalada na Constituição ao misturar previdência do regime próprio de previdência com Seguridade Social. Isso é muito claro, porque a previdência dos servidores públicos está em outro capítulo da Constituição. Temos que pagar essa conta, temos que pagar, mas não são recursos da Seguridade. Está muito claro aí. O artigo 40 diz que o que mantém o regime próprio dos servidores públicos civis? É a contribuição do respectivo ente público e dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Da mesma forma, os servidores militares também estão no capítulo da organização do Estado na administração pública. As Forças Armadas, da mesma forma. O desenho previdenciário feito pelo Constituinte 88 e aprimorado pela Emenda Constitucional 41 de 2003 distribuiu a Previdência brasileira em 4 grandes ramos. Um ramo é a Previdência Militar, das 3 armas. E aqui nós pactuamos que, a exemplo do resto do mundo, eles não contribuem sobre o soldo para fins de aposentadoria e contribuem com 6% sobre o soldo para as pensões e para o plano de saúde. E acabamos com a pensão vitalícia da filha solteira que nasceu após 2003. No que diz respeito ao servidor civil dos municípios, dos estados, da União, nós fizemos um desenho em 2003 para que ele seja zerado o subsídio do Estado em 2030. Evidentemente que ali também nós decidimos que todos os que tomaram posse até 2003 têm integralidade e têm paridade dentro da regra de transição que foi feita. Todos os que tomaram posse a partir de 2004 em diante não têm integralidade, não têm paridade e recebem a média das contribuições ao longo do seu período, de 94 para cá, como são os mais. Esses não estão sujeitos ao teto do INSS. E os que tomaram posse após a criação do FUNPRESP em 2012 estão sujeitos ao teto do INSS e à Previdência Complementar. O que estão tentando fazer agora é reduzir este prazo. E aí não quer reconhecer a regra de transição da Emenda Constitucional 41, que muito bem a mesa aqui fez aporte. Precisamos nos debruçar sobre isso, para que não jogue somente num segmento da sociedade a responsabilidade daqueles que hoje estão querendo não reconhecer os erros de ontem. Eu sou daqueles que aprendi na vida. A gente corrige para frente e administra o estoque dessas obrigações para construir a melhor saída. A injustiça de querer mudar a regra de um jogo, com o jogo em funcionamento, das pessoas que aceitaram um pacto de regra, para depois, agora, sem regra de transição, igual o nosso nobre senador ali relatou, quererem fazer as mudanças. Aí está o quadro detalhado da estrutura previdenciária brasileira em dezembro de 2016. Nós temos aí, os senhores podem ter a clareza, o governo diz assim, gastamos 13% do PIB com aposentadoria. Vejam que não é bem assim. No regime geral INSS, mais os benefícios de prestação continuada, o valor arrecadado das contribuições previdenciárias, cotejado com benefício, dá uma necessidade de financiamento de 46 bilhões. Na área rural, de 105 bilhões. Nos regimes próprios dos civis, 43 bilhões. Nos militares, 34. Os estados, o único que é superavitário em tese pelos números oficiais é o conjunto dos regimes próprios dos municípios. Mas o governo diz que ele gasta com aposentadorias 13% do PIB. Mas quem é que contribui? Quem contribui para essa previdência são os próprios trabalhadores, os próprios servidores, os empresários. Portanto, nós não podemos pensar que há efetivamente um desembolso do governo de 13% do PIB, muito pelo contrário. A complementação no conjunto das três esferas de governo, dos 3 poderes, chega próximo de 4,9%. A Previdência
rural, como nós chamamos, essa daqui foi feita para ser sempre subsidiada. E ela está dentro da Seguridade Social. E esta rural tem uma série de entidades que podem contribuir e não contribuem. A exemplo da Emenda Constitucional 33 de 2002. Nós precisamos revogar essa Emenda Constitucional para que o agronegócio exportador volte a contribuir com a Previdência Rural e, com isso, diminuir a demanda que está na Seguridade Social. E deixar totalmente o BPC dentro da Seguridade Social. Porque ali é uma ação do Estado para com o pobre do pobre. O debate da Previdência ele tem que ser feito de forma honesta, de forma transparente, não sob o fácil falacioso discurso de déficit, nem tampouco utilizando argumentos emocionais, mas apontando as fragilidades e deficiências do sistema e os erros na gestão dos recursos ao longo dos anos. Eu tinha uma expectativa dessa nossa primeira audiência pública, eu diria que ela superou a expectativa. Vamos esperar as outras, vamos ouvir sim o contraditório. A gente começa um debate de baixo para cima, discutindo as estruturas. Aqui ficou comprovado para mim, o Brasil todo está assistindo essa audiência. Pode ter certeza que só da estrutura resolve. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.